Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Anderson. Esse canal é Pregando como os Apóstolos Pregavam. Você já ouviu falar que a Igreja Católica ela foi fundada por Jesus Cristo através de Pedro, quando Jesus falou: "Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja"? Eu quero botar para você esse versículo aqui. Nós vamos dar uma estudada a respeito desse versículo, o versículo que fundou a Igreja Católica, segundo os católicos. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia quis dizer? Primeiro, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. O cabeçalho do texto, o título é A Confissão de Pedro. Aqui é uma conversa entre Pedro, deixa eu botar aqui, para mim a Bíblia está aqui, entre Pedro e Jesus Cristo. E começa assim: "E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Ou seja, Jesus chegou em Cesareia de Filipe e ele queria saber o que as pessoas achavam dele naquela cidade. Aí ele começou a interrogar: e pessoal, o que as pessoas estão falando de mim? Jesus fez um censo. É como se fosse o IBGE. Vai lá e faz as perguntas lá. Quem essas pessoas acham que é Jesus? Você entendeu? Ele falou: quem dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram: olha bem, uns diz que você é João Batista. Outros diz que você é Elias. Outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? Ou seja, Jesus aí falou assim: vem cá, o que as pessoas aí nessa cidade dizem que sou eu? Aí, cara, tem gente que fala que você é João Batista. Ou seja, João Batista reencarnou em Jesus Cristo. Reencarnou em Jesus Cristo. Outro fala: você deve ser Elias, né? Fez chover fogo do céu e tal. Você deve ser Jeremias. Ou seja, para as pessoas, Jesus era só um profeta normal. Mas Jesus falou, olhou para o cara dos caras, para os apóstolos, tá. Mas e você? Quem você diz que eu sou? Para vocês, eu sou quem? Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha bem, Pedro falou: tu é Cristo, Filho de Deus vivo. Isso é uma afirmação. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Borjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Olha bem, Pedro falou: Jesus, você é filho do Deus vivo. Jesus falou: Pedro, parabéns. Só que quem te revelou isso não foi você. Foi meu Pai que está no céu, através do Espírito dele, revelou isso para você, porque você nem é convertido ainda. Pedro aqui não era convertido não, tá? Deixar bem claro que nós vamos ver isso para frente. Você está entendendo? E Jesus falou: realmente, Pedro, o que revelou para você foi Deus falou para você, revelou quem eu sou. Pois também, aí Jesus falou aqui, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí os católicos usam esse versículo aqui para falar que sim, e tu és Pedro, e sobre essa pedra, no caso que é você, edificarei a minha igreja. Mas a pergunta que não quer dizer é: qual pedra? Jesus estava falando de quem a respeito de pedra? Sobre Pedro ou sobre ele? E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Mas antes, eu vou continuar lendo aqui. Pois tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu,
e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ponto, tá certo? Aí, sobre essa afirmação, que tu és pedras e sobre vós edificarei minha igreja, a Igreja Católica usurpou esse texto e está falando, não. Então, aqui, ó, a Igreja Católica foi fundada sobre Pedro, porque Jesus falou isso. Mas vamos ser sensato. Vamos ser sensato. A igreja primitiva, que foi criada em Atos dos Apóstolos, Atos 2 para frente, a igreja primitiva não era católica. Porque se você lê Atos, você vai perceber que tudo que eles fazem não tem nada a ver com a igreja católica. Só que no livro de Atos, que é o único livro da Bíblia que até hoje está sendo escrita, nós vamos ver quem é essa pedra que Jesus está falando aqui. Será que quando Jesus falou que tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja, será que essa pedra é Pedro ou é o próprio Jesus? Abre sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 11. Diz assim. 4:11. Pedro e João perante o Sinédrio. É o título da mensagem. Mas vamos no 11 aqui. Não, vamos no 10 para dar um contexto melhorzinho. Não, vamos no 8 para dar um contexto melhor. Ou não vou do 8. Porque aqui é Bíblia. Aqui no canal é pregando como os apóstolos pregavam. Aqui é a igreja primitiva pura. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel. Ou seja, aqui já era uma discussão, porque Pedro, ele curou aquele deficiente que ficava na porta do templo. Aquela parte da Bíblia que fala, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante antes. Então, Pedro, ele foi perante o Sinédrio por causa daquela cura que ele fez em nome de Jesus. E aqui ele já está conversando, dialogando com o Sinédrio, que era um tribunal. Você está entendendo? Está aqui, ó. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Vou fechar a janela aqui. É diante desse que ele está são diante de vós. Ele é a pedra que vós rejeitada, que ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Aqui em Atos, Pedro, ele mostra aquela conversa que ele teve lá em Mateus, sabe? Que tu és pedra e sobre essa pedra edificarei. Pedro está falando que pedra é essa? Aqui, ó. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Você está entendendo, católicos? Qual pedra Pedro está falando lá atrás? Ou você não está? Você está entendendo aqui qual pedra foi? Eu perdi o versículo aqui, está no Mateus 16, 18. Você percebeu qual pedra é? Ou você não percebeu? Está aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o texto é assim, ó. Então, pois também eu te digo, Jesus, eu te digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou então fica assim, e tu é Pedro, e sobre você edificarei a minha igreja. Não está escrito isso aqui não. Está escrito, tu é Pedro, e sobre essa. Aqui, ó. Esta pedra edificarei a minha igreja. E que pedra é essa? Está aqui, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores.
E aí? Mas não para por aí não. Vamos aqui em 1 Pedro, capítulo... Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 2, 7, 8. Pedro 2, 7, 8, que diz assim: assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Tá ligado nisso aqui, pessoal? Pedro está falando assim, ó, aquela pedra que os edificadores edificaram, aquela pedra que é Jesus, para vocês que distorcem a palavra, é uma pedra de tropeço. Cara, você não está entendendo isso? Vocês que dizem que Pedro é pedra, Jesus Cristo, que é a verdadeira pedra, é uma pedra de tropeço para você. Isso quer dizer inferno, pessoal. Está escrito aqui, ó, 1 Pedro 2,7. Assim, para você que credes, é preciosa. Ou seja, se você crê que Jesus é a pedra, não Pedro, parabéns, você é precioso. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal. Qual foi a pedra que os edificadores, os sacerdotes rejeitou? É Jesus. Então, a pedra de Pedro, de Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, é Jesus, não é Pedro. Como os católicos falam. É Bíblia. Bíblia. E o próprio Pedro, na sua carta, ele está falando isso aqui, ó. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas eu tenho algo para você especial. Você que crê que Jesus é a pedra, não Pedro. É só para você. É só para você que crê que Jesus é a pedra, não Pedro. Versículo 9. Mas você que crê que Jesus é a pedra, você é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, para você que crê que Pedro é a pedra, é inferno. Como está aqui no versículo 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Para você que crê que Jesus é a pedra, você se torna eleito, você é um eleito. Você vai fazer parte de uma geração santa, de uma nação santa. Jesus vai te fazer um sacerdote real, quando você crê que Jesus é a pedra, porque é o que Pedro está falando, que ele é a pedra. Ou seja, eu trouxe 2 versos para você. Atos capítulo 11, Atos 4, 11 e 1 Pedro 2, 7, 8, falando que Jesus é a pedra. O próprio Pedro, que teve aquela conversa lá atrás, Mateus 16, 18, onde você fala que Pedro é a pedra, Pedro vem em Atos e fala, não, eu não sou pedra bosta nenhuma. A pedra é Jesus Cristo. E vocês, edificadores, o que quer dizer edificadores? São a igreja do Antigo Testamento. Os sacerdotes, pô. Tá falando de sacerdote, que vocês, sacerdotes, rejeitou a pedra principal, que é Jesus Cristo. Você tornou ela pedra de esquina.
Só que essa pedra que foi tornada de esquina se tornou pedra de tropeço para vocês. Isso aqui eu estou falando para você, católico, agora. Que essa pedra que vocês falam que é Pedro, só que Pedro não é pedra, a pedra verdadeira é Jesus Cristo. Você deixou de esquina quando você colocou Pedro no lugar de Jesus. Essa pedra de esquina que é Jesus se tornou pedra de tropeço para você. Através de mim, que estou pregando a verdadeira pedra, que é Jesus Cristo. Vocês vão para o inferno. Se converta agora. Para de falar o que vocês estão falando, que Pedro é a pedra, que Pedro edificou o templo de Deus, que a Igreja Católica é verdadeira porque foi fundada por Jesus Cristo. Aqui em Mateus 16, 18, 19, que é mentira. O próprio Pedro está falando da boca dele em Atos capítulo 4, versículo 11, que Jesus é a pedra verdadeira e você, sacerdote católico, rejeitou, colocou ele como pedra de esquina, só que em 1 Pedro capítulo 2, 8, 9, fala que aquela pedra de esquina vai fazer você tropeçar, isso quer dizer que é inferno, tá certo? Só que todo mundo que crê que a verdadeira pedra é Jesus, não é Pedro, se torna uma geração eleita, se torna um sacerdote real, se torna uma nação santa, se torna um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu. É isso, pessoal. Ficou bem claro? Então se inscreva no canal e até o próximo vídeo.